Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. Diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e... Graças a Deus. Sente-se, por favor. Nós vamos falar eu poderia começar assim, como falei agora, minutos atrás. A palavra é uma questão, vida ou morte está aqui. Sucesso ou fracasso está no que você vai ouvir. A receita para a vitória está no que você vai ouvir. A direção e a explicação para o fracasso está no que você vai ouvir. Por que a palavra é tão importante? Nós sabemos tudo. Eu particularmente, eu sei o que vai acontecer na vida de uma pessoa pela palavra. Bispo, tem coisas que Deus revela? Tem. Tem coisas que Deus fala especificamente com vocês? Tem. Tem coisas que Deus te impulsiona, traz à tona? Tem. Tem coisas que Deus move vocês a falar diretamente com a pessoa? Sim. Porém, o maior termômetro é a palavra. Como Deus não pode negar a sua própria palavra, seja para bênção, ou seja para correção, ou seja para maldição, a palavra vai se cumprir. E quer a pessoa conheça, ou quer a pessoa não conheça a palavra vai se cumprir. Ponto. Não adianta a pessoa falar, eu não gosto nem de ouvir. Você não gostar de ouvir, não muda nada. A palavra vai se cumprir. Ok? Então, começando aqui, diz assim Mateus 4:4. Jesus respondeu, diga comigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que as pessoas não têm interesse de ouvir a palavra? Acha mais importante correr, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso correr, eu preciso ir atrás das minhas coisas, eu tenho muita coisa para fazer, porque as pessoas acreditam que a prioridade da vida delas é esta. E Jesus deixou claro isto: nem só de pão viverá o homem. Sua vida não depende do alimento que você busca diariamente ou daquilo que você tem ingerido diariamente. A tua vida depende da palavra, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E é importante você entender isso, é importante você absorver isso, porque a falta do conhecimento da palavra tem sido a causa da ruína, da destruição, do fracasso, do insucesso de muitos. Passando, 1 Reis 3:7 diz assim: agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo, diga comigo, um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz
de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Muda essa tradução, por favor. Ali mesmo. Depois você volta. A teu servo, pois, dá um coração, diga comigo, entendido. Dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Pode voltar. Um coração entendido, um coração com discernimento. Nós estamos falando possivelmente de um dos maiores homens, até porque Jesus, ele se identifica em uma certa referência bíblica, aqui está quem é maior do que Salomão. Então Salomão, o Senhor colocou como alguém extremamente sábio, alguém extremamente poderoso, um dos homens mais poderosos que já pisou na terra. E aonde isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por quê? Por ele no momento, aliás, se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver Salomão subindo ao alto do monte, a um lugar sagrado, para adorar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus. Oferecer sacrifício, diz o texto bíblico, né? Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando nos caminhos de seu pai Davi e subindo aos lugares sagrados para adorar ao Senhor. Num desses dias de adoração, o Senhor se revela a ele à noite e diz a ele: Salomão, pede o que você quiser e eu te darei. Senhor, dá ao teu servo. Eu sou um menino, o Senhor me colocou à frente desse grande povo. Quem sou eu para governar este teu tão grande povo? Dá ao teu servo um coração entendido. Dá ao teu servo discernimento, um coração com discernimento, um coração entendido, para discernir entre o bem e o mal, para governar segundo a tua vontade. Ele não pediu riqueza, ele não pediu a derrota dos seus inimigos, e o próprio Deus fala sobre isso, né? Porque você não pediu a mim. O que ele pediu foi entendimento, discernimento, sabedoria para fazer o que Deus aprova. Aí está a grande receita, porque hoje, infelizmente, o que acontece com as pessoas? Porque as pessoas não vão muito longe. Porque as pessoas acreditam que a coisa mais importante é a riqueza. A coisa mais importante é o pão que ela corre atrás continuamente, porque ele acha que se ele não correr, se ele não priorizar a sua vida profissional, o seu trabalho, as suas coisas, ele acredita que ele não vai ter sucesso, ele acredita que ele não vai ter estabilidade, ele acredita que ele não terá um futuro, e aí está o equívoco, aí está o grande erro. Porque não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este é o grande segredo. Aonde está o segredo? O pedido que Salomão fez, diga comigo, agradou ao Senhor. O pedido que ele fez, não porque não estava pedindo riqueza, ele estava pedindo
um coração entendido, ele estava pedindo sabedoria, sabedoria para fazer o que Deus aprova, sabedoria para agir de maneira que Deus aprova, sabedoria para fazer e governar de acordo com a direção de Deus, para estar à frente daquilo que Deus estava colocando nas mãos dele. E aí, pode passar? Cria, pode voltar lá, pode voltar, pode seguir ali. 11. Por isso Deus lhes disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. 13. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Qual foi o segredo? Sabedoria para servir a Deus, sabedoria para governar o que Deus estava colocando nas mãos dele, alto nível de discernimento, e essa sabedoria para conduzir, para fazer as escolhas, dirigido por Deus, para realizar coisas, dirigido por Deus, essa sabedoria fez de Salomão um dos maiores homens. Enquanto ele priorizou isto, ele subiu de forma indescritível. Realizou coisas sobrenaturais, extraordinárias. E qual foi o segredo? O segredo em receber o Espírito, cria em mim um coração entendido, um coração com sabedoria, com alto nível de discernimento. Amém? Palavras de Davi que nós falávamos a semana passada. Diga comigo: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim. Lê ali, por favor. Espírito estável, vida estável. Espírito instável, vida instável. Vou dizer aos senhores e às senhoras o porquê a vida de muitos parece uma montanha russa. Há momentos que está lá em cima e parece que agora vai continuar em avanço, vai continuar crescendo, avançando e subindo. Daqui a pouco está descendo, pela instabilidade do espírito. O espírito instável traz vida instável. Espírito estável traz uma vida estável. Um espírito oscilante traz uma vida instável. Um espírito estável vai estabilizar não só a vida, mas as conquistas. E é isso que muitos precisam investir. Senhor, cria em mim um coração puro, um coração entendido, um coração com alto nível de entendimento, de discernimento. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Porque quando esse espírito, o espírito da instabilidade entrou, nós falamos a semana passada, Davi não conseguiu manter esse coração puro, não conseguiu manter esse espírito estável. Lembre-se que esse salmo é o salmo do arrependimento de Davi, que nós falávamos a semana passada, o salmo que trouxe o arrependimento depois de tanta ruína, de tanta destruição, de tantos problemas que ele enfrentou. Então ele se humilhando diante de Deus e pedindo: Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração com entendimento, cria em mim, renova dentro de mim um espírito estável, um espírito que o mantém dentro de uma estabilidade nas suas atitudes. A sua vida espiritual, ela é estável.
não instável, porque uma vida espiritual instável vai trazer uma vida instável. Um espírito estável vai trazer uma vida estável. Não importa quanto dinheiro você esteja ganhando, você vai ganhar por um tempo. E a partir do momento, porque o termômetro não é o quanto você está abençoado economicamente, o termômetro é como você se encontra espiritualmente. Quero deixar isso claro. No termômetro não é quanta prosperidade você tem recebido, quanto dinheiro tem entrado no teu bolso, quanta conquista. O termômetro é como você se encontra espiritualmente falando, a sede, a fome, a comunhão que há dentro de você, o quanto a palavra está viva dentro de você. Esse é o termômetro. Porque a partir do momento que a palavra, o teu espiritual não está bem, é questão de tempo para as demais coisas não caminharem bem. Isso é questão de tempo. É uma coisa real, verdadeira. E está aqui, como falamos a semana passada, aonde foi parar e por tudo que passou. Não me expulses da tua presença. Diga comigo, nem tires de mim o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, porque nem isso ele tinha mais. E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Esse salmo deve fazer parte da vida de todos nós. Esse salmo deve fazer parte, ore, traga para a tua vida, gaste momentos em oração. Oh meu Deus, cria em mim um coração estável. Oh meu Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque ele sabia, essa é uma coisa bastante interessante, né? Porque ele sabia que a única segurança que ele tinha é se o Espírito de Deus permanecesse nele. Era a única segurança, porque com o Espírito de Deus, ainda que ele viesse sofrer alguns prejuízos, com o Espírito de Deus ele recuperaria, ele seria abençoado, voltaria a vencer, voltaria a crescer. Mas sem o Espírito de Deus, a derrota, a ruína era certa. Amém? Pode passar? Diga comigo, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quantas pessoas que não têm investido na sua vida, no seu futuro, na sua segurança, porque não tem investido em ouvir e ouvir a palavra. A fé para uma vida vitoriosa, a fé não só para conquistar, mas para estabelecer as conquistas, a fé para fazer o que Deus aprova, a fé para ser um ser humano do mais alto nível, um pai bem-sucedido, uma mãe bem-sucedida, uma esposa bem-sucedida, um marido bem-sucedido, um próximo bem-sucedido, abençoado, porque a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. E a fé que nós falamos é uma fé, a Bíblia diz que a fé, ela tem ação completa. A fé não é com pontos isolados. A fé, ela nos leva a fazer as escolhas certas. Quando nós ouvimos a palavra, nós temos direção, nós temos sabedoria para fazer as escolhas certas. Nós temos discernimento com aquilo que está acontecendo dentro de nós. Porque eu tenho dito uma coisa, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Uma vez que o diabo consegue cegar o entendimento, a pessoa não consegue ver o que está fazendo. A pessoa
pessoa não tem discernimento que aquilo que ela está fazendo não está correto. A pessoa acha que não tem problema, a pessoa acha que ela não precisa estar na igreja, a pessoa acha que ela não precisa estar orando, a pessoa acha que ela não precisa, ela não precisa estar com a sua vida espiritual elevada e se elevando cada vez mais. Ela acha que ela não precisa orar pela família, ela acha que ela não precisa vir à igreja se encher do Espírito Santo, ela acha que ela não precisa estar na sexta-feira orando, combatendo, repreendendo olho gordo, inveja, palavras malditas, setas malignas que são lançadas continuamente, lançadas contra o teu casamento, lançada contra a tua família, lançado contra os teus filhos, sedução à tua família, sedução aos teus filhos, sedução ao teu marido, sedução à tua esposa, porque hoje o mundo é altamente sedutor. Se a pessoa não está ouvindo, ele não consegue ter discernimento, cegou o entendimento. Então ir aqui não tem problema para ele, ir ali não tem problema, colocar os olhos nisso não tem problema, colocar os olhos naquilo não tem problema, colocar as mãos nisso não tem problema, pisar em determinados lugares não tem problema. O diabo tem cegado o entendimento, e cegou o entendimento, domina a vida. Cegou o entendimento, domina tudo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ninguém vai atingir um nível de fé. Ninguém vai atingir um nível de fé elevado se não se dedicar. Bispo, eu não tenho tempo. Claro que temos, todos nós temos. Todos nós temos tempo para ouvir a palavra. Eu falava essa semana que todo mundo deveria dar o dízimo do seu dia ao Senhor, porque o dia tem 24 horas e todo mundo deveria dar o dízimo do seu dia ao Senhor. Todo mundo deveria, porque foi dado a nós 24 horas no dia. E dentro dessas 24 horas, nós poderíamos usar essas 24 horas para crescer em Deus, para nos alimentar, ouvir a palavra continuamente, receber a direção do Espírito. Quantas pessoas eu tenho acompanhado isso, é muito bacana, porque para haver um crescimento e uma fé sólida, é uma persistência que nós realmente fazemos nessa área. Você sabe que a igreja, você sabe qual é a primeira coisa? Se você ouvir uma pregação da bispa, você vai ver a primeira coisa que ela faz no dia é parar e meditar na palavra. Você sabe a primeira coisa que é feita, você pode entrar aqui que você vai comprovar isso. Você sabe o que é feito na primeira hora do dia antes de fazer qualquer coisa dentro da igreja, no Ministério Mudança de Vida? Se você entrar aqui, se você chegar aqui, logo pela manhã, 7h30, 8 horas, você vai ver todo mundo sentado ouvindo a palavra. E às vezes, é a mesma palavra que, por exemplo, se você vier aqui hoje, amanhã vai ter gente aqui ouvindo essa mensagem. Porque a palavra requer isso, é persistência no ouvir, insistência no ouvir, para que ela entre e nós consigamos reter a palavra, porque é muito fácil você ouvir a palavra, ela entra por aqui e ela sai por aqui, daqui a pouco você nem lembra o que você ouviu, você não consegue nem lembrar daquilo que ouviu no culto. Então, nós nos dedicamos a ouvir a palavra, porque é a única coisa que nos mantém seguros, é a única coisa que mantém o nosso espírito estável. Amém? E espírito estável, vida estável. Espírito instável, vida instável. Como sempre digo, espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Tem um grupo de pessoas na igreja, e a gente fica muito feliz com isso, pessoas que a primeira coisa do dia é baixar as mensagens, é ouvir as mensagens. Tem pessoas que estão fazendo caminhada e ouvindo as mensagens. Por quê? Porque quando você está, é uma forma de você estar crescendo, uma forma de você estar crescendo no conhecimento, no discernimento, na sabedoria de Deus.
o que vai acrescentar? A pessoa entra no seu carro, a primeira coisa que ela faz, ela liga o seu rádio e coloca numa música sertaneja, que ela coloca numa música, sei lá, uma música qualquer, com uma letra mundana, com uma letra que transmite um espírito que não acrescenta nada, que vai só trazer muitos, como eu disse outro dia, que vai trazê-lo a um espírito, remetê-lo a um espírito, que é um espírito que não te trouxe nada de bom, que não trouxe acréscimo nenhuma à sua vida. Então por que não entrar no seu carro, colocar ali uma mensagem, ligar, sintonizar na rádio, colocar um pendrive, ou baixar no seu celular mensagens que te traga crescimento, evolução, que traga o fortalecimento, o crescimento, o aumento da tua fé, porque a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Amém? Quando você conhece, além dos seus olhos serem abertos e você conseguir enxergar claramente o que existe, eu sempre digo uma coisa, para mim o termômetro, eu sempre falei sobre isso, e isso é real. O termômetro que o diabo está armando uma armadilha para uma pessoa e vai pegá-la, é quando ele impede a pessoa de ouvir a palavra. Ele impediu a pessoa de ouvir a palavra, a pessoa não consegue ouvir a palavra, a arapuca está feita. De uma forma ou de outra, vai criando situações, vai criando tumulto, vai criando... a vida da pessoa vai ficando tumultuada, ela não consegue, é um acúmulo de coisas, e ela não consegue ouvir, ela não consegue estar na igreja, ela não consegue estar no culto, ela não consegue... Tem uma arapuca sendo armada. E a hora que a pessoa se dá... Caiu. E isso é real. Porque a palavra limpa, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra traz sabedoria, a palavra traz discernimento, a palavra cria um coração puro, a palavra cria um espírito estável, a palavra, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Passa. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou boas novas. E isso hoje, você vê que Deus tem criado meios, né? Meios e mais meios, de ouvirmos a palavra. Deus tem criado maneiras da gente crescer. E uma coisa importante em ouvir a palavra, que eu quero fazer uma ressalva aqui. Quem acredita que Deus te plantou neste lugar? Quem acredita? Deus te plantou neste lugar. Deus te trouxe a este lugar. Deus te plantou aqui. Então, você precisa ter o espírito daqui. Você precisa falar a língua daqui. Você precisa ter dentro de você as mensagens que são ensinadas aqui. Por que nós falamos sobre isso? Porque se Deus te plantou aqui, aqui é um espírito. Cuidado, porque existem pessoas que gostam de ouvir tudo quanto é tipo de coisa. Isso não é bom. Isso não é bom porque a comida demais, comida de diferentes cozinheiros, de diferentes preparações, traz intoxicação. E depois, sabe o que vai acontecer? Muitos estão intoxicados e vão vomitar aqui, eu vou ter que limpar a sujeira. Bispo, é verdade.
É igual você come muita coisa na rua, mas a melhor comida que você come é a preparada na sua casa. É verdade ou não é? Você come muita coisa por aí. Aliás, inclusive quando você está acostumado a comer, principalmente quem está acostumado a comer de uma forma mais saudável, pessoas que têm comido uma comida com menos gordura, com menos óleo, com menos sal, né? Feita com todo carinho, com todo amor, né? Com toda a dedicação, com a preocupação com a sua família. Quando você come uma comida diferente, você já sente no seu organismo. É verdade ou não é? Então você precisa ter cuidado com... Ah, mas não é tudo igual. Não, não é tudo igual. Não é tudo igual. Até porque existem situações, existem formas de preparação que pode servir para alguns, mas não serve para nós. E a gente precisa ter esse bom discernimento, porque nós sabemos o que nós queremos para a nossa vida. Nós sabemos qual é o objetivo que nós queremos atingir. Qual é o objetivo? Isso é mais ou menos igual a história de um filho, né? Ah, mas o meu amiguinho faz. Ah, mas o meu priminho faz. Ele faz, você não. O que é bom para ele não quer dizer que seja bom para você. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque tem coisas que só traz confusão, tem coisas que às vezes a pessoa, ele olha aqui, ele olha lá, ele olha lá, ele olha lá, ele come aqui, ele come lá, daqui a pouco ele está completamente intoxicado. Completamente. Está com uma indigestão espiritual absurda, porque comeu comidas de vários lugares, preparações de vários lugares e acabou intoxicando. Então, cuidado, que é o espírito que está aqui, coma do espírito do alimento que tem sido preparado para você, com seriedade, com amor, com espiritualidade, dirigido pelo Espírito. Foque-se nisso, para que você possa ter o mesmo espírito, para que você possa falar a mesma língua, para que a mesma fé, o mesmo discernimento, a mesma sabedoria, porque, inclusive, quero lembrar a vocês que, se você acompanhar a programação da igreja, e tem coisas que acontecem no particular, tem outro dia uma pastora, aliás, duas pastoras, outro dia uma pastora mandou um depoimento para nós, que ela baixou 100 mensagens, 100 pregações do Ministério Mudança de Vida, 100 para ouvir, se alimentar e alimentar a sua igreja daquilo que é ensinado aqui. Outra ensinando as suas ovelhas, outra pessoa foi daqui para os Estados Unidos, sabe o que ela fez daqui nos Estados Unidos? Passou vários dias, baixou uma quantidade de mensagens muito grande, foi no avião ouvindo mensagens por mensagem, foi no avião, o período que esteve lá, quando não estava fazendo algumas coisas que não era possível, estava ali ouvindo as mensagens, crescendo na fé, crescendo no Espírito, edificando, aumentando a sua sabedoria, aumentando o seu discernimento, aumentando a sua fé, porque a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Amém? Você tem um celular de alta tecnologia, você pode ouvir mensagem, você pode ouvir a palavra, você pode colocar orações, você tem um computador, a grande maioria tem um computador que pode estar ali colocando as mensagens, ouvindo, edificando a sua fé, crescendo, dando a oportunidade de Deus falar com você, e quero dizer mais uma coisa, nada, nem que você entrar na sua casa e colocar o culto online é para quem não tem igreja, nada substitui você estar no templo, absolutamente nada, quero deixar isso claro, nada substitui você estar no templo. Não pense você que você vai crescer, a Bíblia diz que Deus opera no esforço, Deus opera no sacrifício. Se Deus criou esse meio para pessoas que não têm o templo,
para que pessoas possam se alimentar e a palavra possa chegar até eles, é uma coisa: nós temos o templo. Nós temos o templo, nós temos o lugar que o Senhor, a igreja, para quem não sabe, foi o maior projeto de Deus, foi uma ideia de Deus, estabelecido por Deus, criado por Deus, fundada por Deus, e hoje sustentada por Deus. Por isso que ninguém consegue acabar com a igreja. A igreja, por mais que lutem contra ela, ela só cresce, ela só avança. O templo é o lugar para que a gente possa se reunir, congregar. O altar é o lugar que Deus fala como nenhum outro lugar, e nenhum outro lugar Deus opera, Deus abençoa, Deus se manifesta como no templo. Nenhum outro. Amém? Então grave isso, porque nada substitui a gente estar no templo. Eu já atendi pessoas que diziam assim: não, mas eu estou acompanhando a bispa. Depois a coisa virou de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça, porque é diferente de você estar na igreja, de você estar em oração, de você estar no ambiente sagrado, consagrado. Nenhum lugar Deus fala, opera, abençoa, se manifesta como na sua casa. Pode passar? Salmo 1. Gostaria muito que mães, pais, maridos, esposas, essa mensagem é acréscimo meu. É acréscimo meu pedir para acrescentar essa mensagem. Bem-aventurado. Aliás, NVI. Diga comigo: como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios. Não segue conselho de ímpio, que ímpio não tem segurança e não tem futuro. Cuidado com os conselhos que você ouve. Se você precisa de conselho, busque conselho num homem de Deus, numa mulher de Deus, e não busque conselho em ímpio que não sabe de absolutamente nada. Ímpio, ele vende para você do espírito que está nele e pelo preço que ele tem comprado lá fora de outros. Diga comigo: não segue conselho dos ímpios, nem imita conduta dos pecadores. Cuidado a quem você imita. Cuidado. Cuidado a quem você quer imitar. Porque quando nós imitamos, começa ali, né? Não segue conselho do ímpio, não imita a conduta de pecadores. Espera aí, essa pessoa que eu estou imitando, que eu estou querendo ser igual, que eu estou querendo me vestir igual, que eu estou querendo ser igual em tudo, é de Deus? Ela é de Deus? Porque o ímpio, pode prestar atenção, a Bíblia diz que, aliás, eu vou te mostrar o que é o ímpio, está aqui na sequência. Diga comigo: nem se assenta à roda dos zombadores. Então vamos lá, vamos fechar isso. Como é feliz aquele que não segue conselho de ímpios, não imita a conduta de pecadores. Porque se você quiser imitar a conduta de pecador, saiba que o resultado que você vai colher vai ser o mesmo. Você vai colher nas diversões, você vai colher nas atitudes, você vai colher nas escolhas, você vai imitar nas escolhas, você pode até colher um resultado semelhante, mas é sempre o final que conta. É sempre o final que conta. E geralmente, pode prestar atenção que boa parte dos ímpios, que alguém quis imitar, se olha, a vida está um caos, lá fora parece que está maravilhoso, hora que entra para dentro de casa está uma destruição, casamento, vida dos filhos, outras vezes tinha tanto, conquistou tanto, prosperou tanto, daqui a pouco está no fundo do poço, não tem mais nada, está aí sendo envergonhado, humilhado. Então, como é feliz aquele que não segue conselho de ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta à roda dos zombadores, ou dos escarnecedores. Aonde eu estou assentado aqui? São homens e mulheres de Deus. A conversa que está aqui, ela edifica, ela acrescenta, porque você quer ser feliz. Como é feliz? Como é feliz. Mas, passa 2. Ao contrário, diga comigo, ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita
dia e noite. Ao contrário, minha satisfação está na lei do Senhor, aprender a palavra do Senhor, crescer em Deus. Eu medito, eu busco, eu quero crescer na comunhão, quero crescer na unção, quero crescer na sabedoria, quero crescer na visão, é isso que eu quero, ao contrário. Eu não imito conduta de ímpios, eu não imito conduta de pecadores, eu não me assento à roda dos escarnecedores, eu não busco conselho em ímpios. Ao contrário, sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Diga comigo, tudo o que ele faz prospera. Por quê? Porque não imita a conduta do ímpio, porque não busca conselho em ímpio, porque não está sentado à roda dos escarnecedores. Qual é o prazer? Estar na presença do Senhor, ouvir a palavra, crescer na palavra, meditar na palavra, evoluir na palavra, crescer na comunhão, crescer na unção. Tudo que ele faz prospera. Bispo, 4. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Está ali. Cadê? Onde foi parar? Quem foi? Foi uma criança? Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pode passar. Cuidado. Eu vejo muitos cristãos querendo imitar conduta. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não busco conselho no ímpio. Tudo bem, mas imita a conduta de pecadores, e outras vezes estão assentado à roda dos zombadores. Bispo, fala de Jesus lá. Fala de Jesus e vê qual é a reação. Entra numa roda que está todo mundo fazendo um monte de coisa e diga que você não faz. E aí você verá. Que às vezes a pessoa fala assim, não vejo problema. Não, fala do Senhor lá. E às vezes é tão fácil, a gente não consegue, é tão fácil as pessoas nos levarem ao caminho, né, errado, mas a gente não traz para o caminho certo. Para a igreja é tão difícil trazer, né? Se você falar, vem para a igreja, vamos comigo na igreja, você está doido? Que isso, rapaz? Que isso? Eu me lembro uma vez que alguém evangelizou uma pessoa e disse, fulano, vamos fazer uma visita na igreja? A pessoa respondeu assim, minha igreja é minha academia, eu cultuo o meu corpo. Eu falo isso e falo com respeito porque a mãe está aqui hoje na igreja e ele está no presídio. Entendeu? Eu falo isso e falo com respeito, mas eu não conhecia. Mas por que está lá, bicho? Fez coisa errada? Uma cilada. Só uma cilada. Relacionamento errado, negócio errado, se caiu em armadilha, faltava o espírito, não tinha equilíbrio, agiu de forma desequilibrada, fez o que não devia e hoje está com a vida arruinada. Porque estava no mundo priorizando coisas passageiras. E hoje, o futuro foi. Porque só que está na prisão, passou um bom tempo na prisão, saiu e voltou para a prisão. Diga comigo, aquele que tem ouvidos, diga comigo, para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Ouça. Você tem ouvidos? Ouça.
Ouça a palavra e leve a sério. Porque eu falei a semana passada, eu sei que muita gente não fez, mas muita gente fez porque tem me dado retorno. Você já orou dentro da sua casa? Ungiu tua casa? Fez uma oração forte dentro da tua casa, repreendendo todo tipo de atuação do mal dentro da tua casa? Repreendendo espírito de divisão, espírito de separação, espírito do vício, espírito da miséria, espírito do fracasso, o espírito que quer seduzir a sua família, os seus filhos para o mundo. Foi lá orar no quarto dos meninos? Foi lá repreender o espírito do vício, o espírito da sedução, espírito que quer arrastar para o mundo? Eu tenho recebido mensagem uma atrás da outra, sobre as pessoas que foram ungir as suas casas. As casas estão oprimidas, há demônios lá dentro, criando situações, roubando a paz, roubando a alegria, porque a nossa fé e a sabedoria, o discernimento, nos leva a enxergar, a enxergar o que está acontecendo, porque tem coisas que muitos acham que são coisas naturais, e não são, são espirituais. Tem coisas que não vão, porque há uma atuação, há um mal agindo, há um mal amarrando, há um mal criando divisão, dissensão, é um mal agindo para separar casais que estão aqui, um mal amarrando a vida, nada dá certo, uma vida amarrada, mas não há esse espírito, não há oração, não tem gente ali orando, combatendo, repreendendo, expulsando. Senhor, passa do teu sangue sobre minha casa, passa do teu sangue sobre o quarto dos meus filhos, passa do teu sangue sobre a cama dos meus filhos, passa do teu sangue, Senhor, passa do teu sangue sobre o meu quarto, passa do teu sangue, meu Deus, sobre nossa cama, esse demônio que tem lutado para esfriar, para dividir, para afastar, para nos separar, em nome do Senhor Jesus, esse espírito de miséria, esse espírito de amarração que entrou dentro da minha casa. O sangue de Jesus tem poder sobre minha casa, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. Isso é a fé, é a visão, é a sabedoria, o discernimento. Aquele que tem ouvidos, ouça. Passa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, aquele que tem, ouça o que o Espírito, e aonde o Espírito fala? Na igreja. Aonde o Espírito está falando continuamente? Na igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça. Pode passar. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, diga comigo, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, diga comigo, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas, diga comigo, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É o que nós falamos recentemente sobre essa palavra, né? Marta estava tão ansiosa, preocupada com tantas coisas, né? Jesus ali ensinando, Jesus trazendo ensinamentos extraordinários, gloriosos, que ali assentada aos pés de Jesus, quanto ela não cresceria, quanto a sua mente não seria aberta, quanta visão ela receberia, quanta direção, quantos bons conselhos e ensinamentos ela receberia. Mas Marta estava preocupada com os afazeres, com o cotidiano.
e o Senhor diz: olha, você está ansiosa, você está preocupada com tantas coisas, apenas uma é necessária. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que você está fazendo, você vai ter que fazer daqui a pouco de novo. O que você está fazendo pode ser tirado de você, mas o que Maria estava fazendo? O que Maria priorizou? Estar aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Sua palavra. Essa ninguém tiraria dela. Pode passar. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, diga comigo, pela loucura da pregação. Para quem gosta de chamar assim, ela mesma já dá essa colocação, pela loucura da pregação. E quando fala aprove Deus salvar, sabendo que não é simplesmente a salvação de alma, a salvação de alma, e sim salvação dos problemas, salvação daquele que veio para roubar, para matar e para destruir, salvação das dores, salvação de tudo aquilo que são adversidades que hoje as pessoas estão enfrentando, gemendo no mundo. Pela loucura da pregação. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam. Lucas 5,15. Ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, para serem curados de suas doenças. O Lucas 8,5, o semeador, eu passei rápido, mas o que eu quero mostrar, as pessoas, elas ouviam e vinham, né? Elas ouviam, primeiro ouviam, depois eram curadas, ouviam, depois recebiam um milagre, ouviam, depois eram abençoadas. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Este é o significado da parábola. Diga comigo, a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Diga comigo, então vem o diabo e tira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então, lembrando que sempre que pregamos sobre esta mensagem, nós mostramos os únicos 25%, de um grupo de 100%, de uma escala de 100, 25% simplesmente é que retém a palavra e que dá fruto. Tem gente que ouve a palavra, mas o diabo vem e tira a palavra do coração. Um dia creu, daqui a pouco não crê mais. E infelizmente não podem ser salvos. Então cuidado, porque se há um objetivo do diabo, é arrancar a palavra do seu coração. Uma vez que ele arrancou a palavra do seu coração, ele domina, ele prevalece, e aquilo que ele tem para fazer, ele vai fazer. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem. Diga comigo, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Mais um grupo de pessoas que ouve a palavra, até recebe com alegria. Recebe com alegria. Grave aquela palavra ali, diga comigo, mas não tem raiz. Não criou raiz. É tudo muito raso, é tudo muito superficial. E quando tudo é muito raso, muito superficial, crê durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Esse é aquele grupo de pessoas que eu disse que
fracassam antes de vencer, desistem antes de vencer, e justamente por não ter raiz. E lembre-se sempre de uma coisa: é muito mais fácil arrancar um broto do que arrancar uma árvore, viu? Um brotinho a gente chega ali com o dedinho e... Agora uma árvore não, uma árvore cresceu, uma árvore tem raiz profunda, e aí não arranca com facilidade. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, diga comigo, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Quantas pessoas que as preocupações têm impedido de crescer? As riquezas são pessoas que já têm prosperado, e aí se envolve com as riquezas e com os prazeres dessa vida, e também não dão fruto, não amadurecem. Infelizmente, passamos por 75%. Um diabo arrancou a palavra do coração, outro na luta, no tempo da provação, desistiu, outros que preocupações inúteis, como a preocupação de Marta, as riquezas, os prazeres dessa vida, né? Só entretenimento. Preciso agora saber qual é o novo entretenimento que eu vou fazer. Sai de um, vai para o outro, sai do outro, sai para o outro, sai do outro, vai para o outro. A vida vive disso e infelizmente não amadurece, não cresce, se tornam pessoas vulneráveis. Mas as que caírem em boa terra, diga comigo, são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém, porque esse é o problema. Tem gente que não ouve, tem gente que não ouve, tem gente que mal ouve, tem gente que ouve, mas muitas vezes, por não criar raiz, não se aprofundar na palavra, não retém, e dão fruto com perseverança. Esse é o grupo que, dos 25% que reteve a palavra, dos 25% que a palavra vai germinar, que vai dar fruto. E esse é o grupo que nós precisamos ser, porque para dar fruto, nós precisamos dar fruto não de vez em quando, nós precisamos dar fruto com perseverança. Não podemos dar fruto por um período, precisamos dar fruto com perseverança, continuamente. Lembrando que numa escala de 100%, 25% simplesmente reteve a palavra. E 25% vai dar fruto com perseverança. Grave isso, porque muitas pessoas, o diabo já arrancou a palavra do coração, outras pessoas, a provação, o tempo da luta, o tempo da provação, e ninguém vai para um nível maior se não for provado, porque a provação mostra o que está dentro de nós. Lembre-se que Deus não colocou na terra prometida o povo antes de provar. Deus queria saber o que estava no coração deles, quem era fiel de verdade, quem amava o Senhor de verdade, quem realmente vivia uma fé. Está lá, Deuteronômio 8, lembre-se que eu ainda, semana passada falei sobre isso, acho que todo mundo tinha que ler Deuteronômio 8 inteiro. Gálatas 3:1, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Diga comigo, ou pela fé naquilo que ouviram. A palavra, volta o versículo anterior, olha a palavra,
aos Gálatas, olha a palavra de Paulo: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quem foi, ó Gálatas insensatos? Quem foi que os enfeitiçou? Vocês foram contaminados por quem? 2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vou repetir: será que vocês são tão insensatos, tendo começado, diga comigo, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Porque tem gente que é assim, né? Então agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu devo fazer, eu sei da minha comunhão, eu sei do meu jeito. Cuidado, não tem muito jeito não, tem um jeito de Deus, um jeito bíblico. A gente precisa estar atento a isso, viu? E estar aberto a ouvir, porque às vezes a gente não está aberto a ouvir e infelizmente Deus fala. Chega um momento, Deus fala uma, fala duas, fala três, depois Ele não fala mais. Aí vem a forma, quando aquela palavra, né, quando a palavra não é o suficiente, quando a palavra não é o suficiente, então as circunstâncias virá as circunstâncias. Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Será que foi inútil? Gálatas 3,5, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam? Diga comigo. Pode desligar aí, pode desligar. É pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Receberam a palavra. Eu espero, nós já estamos finalizando a leitura. A mensagem de hoje é mostrando a você a importância em se ouvir a palavra. Quanto mais você ouvir a palavra, mais sabedoria, mais discernimento, mais força, mais poder, mais visão, maior será a sua fé. Quanto mais você ouvir a palavra e reter a palavra, você se tornará um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor. A palavra vai estar viva dentro de você. Nós temos falado isso, o diabo tem destruído lares, tem destruído famílias, porque a palavra de Deus não está presente. Se a palavra de Deus, se você não se dedica em ouvir a palavra, você não sabe falar a palavra. Se você não sabe, se você não se dedica a ouvir, você não sabe falar, você não vai saber orientar, não vai saber tirar as dúvidas dos seus filhos, começando pelos seus filhos. Vai te faltar bons argumentos, vai te faltar sabedoria, porque quando você disser a quem está do seu lado, vamos lá, vou falar da tua responsabilidade sobre os seus filhos, meu filho, esse caminho não é para você, essa atitude não provém de Deus, essa atitude, um homem de Deus, uma mulher de Deus não tem essa atitude. Ah, mas por quê? Porque não. Mas por que não? Não, porque não é de Deus. Mas onde está escrito isso? Não sei. Não sei. E aí? E aí? E sabe o que a Bíblia nos ensina? A palavra tem que estar sendo falada o tempo todo. Ela tem que estar nos umbrais das suas portas. Ela tem que estar no seu coração.
Você ensina seus filhos ao deitar, você ensina aos seus filhos ao levantar, você ensina aos seus filhos andando, você ensina aos seus filhos caminhando, você o tempo todo você está lançando a palavra. Porque se você está lançando a palavra, o diabo vai tentar lançar a sedução, mas está ocupado com a palavra. E aonde está ocupado com a palavra, não tem como o diabo entrar. Se a casa está vazia, o diabo entra. Se a casa está ocupada, não tem como ele entrar. Amém? Se a casa está vazia, ele entra. Se a casa está ocupada, não há como ele entrar. Pode passar. Pode passar também. Mulher da hemorragia só foi curada porque parou para ouviu a palavra. E foi até Jesus crendo, porque ela ouviu tanta coisa acerca de Jesus, que ela creu que era possível, depois de 12 anos de sofrimento, 12 anos, mesmo ela tendo lutado de todas as formas, tendo buscado, se tratado com vários médicos, e ainda indo a pior, mas ela, por ouvir acerca de Jesus, ouvir as palavras, o que Jesus estava fazendo e o que Jesus estava ensinando, ela se encheu de fé. E mesmo depois de 12 anos, lutando tanto esforço, e nada obtendo resultado, ela alcançou o seu milagre. E para terminar a leitura, pois a palavra, não é para terminar não, pois a palavra de Deus é viva, diga comigo, e eficaz. Grave essa palavra, diga comigo, viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Em Listra havia um homem paralítico de pés aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e, diga comigo, o homem deu um salto e começou a andar. Esse homem, Paulo estava pregando ali a palavra, e aquele homem estava ouvindo a palavra continuamente. E Paulo observou aquele homem e viu que a palavra estava entrando naquele homem, e viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem, diga comigo, deu um salto e começou a andar. Por quê? Por que ele deu um salto e começou a andar? Mesmo nunca tendo andado, sendo paralítico uma vida inteira, porque ele parou para ouvir a palavra. A palavra foi entrando, e aquilo foi gerando dentro dele uma fé, aquilo foi gerando dentro dele um espírito, uma certeza, que quando Paulo olhou e disse: levante-se e ande, ele deu um salto e começou a andar. É isso que precisa acontecer na vida de muita gente. É isso, quando nós ouvimos a palavra, pode ser que eu nunca andei, a minha vida nunca andou, a minha vida está paralisada há tanto tempo, mas nós começamos a ouvir a palavra, e a palavra vai limpando, a palavra vai tirando as escamas, a palavra vai fortalecendo a nossa fé. Há momentos que a palavra entra de tamanha forma dentro de nós, que a pessoa que ela nunca cresceu, ela nunca prosperou, ela nunca andou, a vida dela nunca foi para frente, ela dá um salto e tudo começa a andar na vida dela. Assim tem que ser na sua vida. É isso que acontece quando nós estamos ouvindo, recebendo a palavra. A vida da pessoa, ela pode, a vida inteirinha estagnada, inteirinha amarrada, nunca saiu do lugar, mas a palavra entra, a palavra limpa. E você vê que há um momento, quando o Paulo disse: levante-se, ele creu, ele deu um salto e começou a andar. É a mesma coisa. É a mesma coisa, porque tem gente que não é paralítico, literalmente, mas a vida está paralisada. Está tudo paralisado. Nada sai do lugar, não consegue andar, nada na vida anda. Mas isso, por que essa mudança?
Estava ali, ouvindo a palavra. A palavra produziu a fé dentro dele. Amém? Fique em pé, por favor. Salmo 36, 9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, diga comigo, vemos a luz. E como cantamos anteriormente, tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. A explicação das tuas palavras ilumina. Diga comigo, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Ó soberano Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda de manhã, diga comigo, ele me acorda de manhã. Diga comigo, ele me acorda manhã, após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Olha que coisa linda, eu falei sobre isso, volta ali. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Por isso, dedique-se a ouvir, a se alimentar sua fé, se alimentar da palavra. Quanto mais você ouvir, mais sabedoria, mais discernimento, mais conhecimento, mais profundidade, mais unção, mais poder será derramado sobre a tua vida. Passa, por favor. O soberano, o Senhor abriu os meus ouvidos. Eu não tenho sido rebelde e eu não me afastei. Só para finalizar, Mateus 22, 29. Jesus respondeu. Muda a tradução, por favor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, repita comigo, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o grande problema. Errais, não conhecendo as Escrituras. Se você não conhece a palavra, você vai errar. E se você não conhece a palavra, você não conhece o poder de Deus. Porque o poder de Deus está na palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais você recebe do poder de Deus sobre a tua vida. Quanto mais você conhece a palavra, mais você acerta. Mais você acerta. É por isso que muitas vezes há uma luta tão grande para as pessoas não ouvir a palavra. Porque se as pessoas não ouvem a palavra, ela continua errando, ela não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, nós não vamos errar. E o poder de Deus é derramado sobre nós. Nós conhecemos através da palavra o que Deus faz. O poder transformador, o poder realizador. Grave sempre essa palavra, deixe registrado na sua Bíblia e na sua memória. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se dedique a ouvir a palavra. Invista o teu tempo nisso. Quanto mais você ouvir, quanto mais envolvido você estiver com a palavra, mais sabedoria, mais discernimento, mais entendimento, mais poder será derramado sobre a tua vida.
Você vai se tornar bem-sucedido na sua vida sentimental, você vai se tornar bem-sucedido no seu casamento, você vai se tornar bem-sucedido como pai, você vai se tornar bem-sucedido como empresário, como trabalhador, você vai se tornar, porque quando nós ouvimos a palavra, o poder de Deus é derramado sobre nós. Quando nós ouvimos a palavra, nós temos sabedoria para agir, discernimento para agir, e principalmente nós temos o favor de Deus sobre nós. Nós temos o favor de Deus